Beleza, então. Estamos online. Vamos ver agora o padrão Observer, que da nossa lista é o último, tá? E com ele a gente encerra a parte 1 do nosso curso, beleza? Então o Observer é um padrão que define uma dependência um para muitos entre objetos, de modo que quando um objeto muda o estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente. É bem simples, na verdade, esse padrão. Permite que objetos interessados sejam avisados da mudança de estado ou outros eventos ocorrendo num outro objeto. Então, o Observer, na verdade, é o que o próprio nome diz, um observador. Né? Eu tenho uma classe que é Observer, muita gente chama de assinante. Né? Então, o Observer, ele olha para uma classe que está em constante mudança. Sempre que ela dispara uma mudança, a Observer é alterada. Ou, desculpa, alterada não, é notificada. Ela recebe um aviso, ó, fulano foi alterado. E o Subject ou Subscriber, ele envia para todos ele envia notificações para todos os observers, tá? Então, o que isso significa? Que quando o cara lá, o editor, é alterado, todo mundo que assina esse editor recebe uma notificação de que ele foi alterado, tá? Esse padrão é excelente para controlador de alguma coisa, para monitor de alguma coisa. Por exemplo, aplicação que mexe direto com o hardware, eu preciso ligar uma ventoinha caso a temperatura passe de tal. Então aí quando a temperatura passa de tal, ele dispara uma notificação e aí o cara buff já faz alguma coisa. Tá? Eu vou dar um exemplo simples, que é um padrão simples, na verdade. Eu acho que os melhores padrões são os mais simples. Tem um cara no meio Microsoft, que é o Jalf, que eu não lembro o nome dele, é José Antônio Lima, alguma coisa. E a abreviação é Jalf, então todo mundo chama ele de Jalf. Ele é MVP também, ou era. E eu assim, acompanho ele desde os primórdios do .NET, né? Ele tinha um lema, cara, não tem que ser difícil. Esse é o lema dele. Então, e o DDD traz isso, né? Você tornar a coisa simples de entender. Ela pode ser complexa na execução, mas se você fizer a implementação simples, vai se tornar simples de entender e de resolver. E de melhorar. Certo? Então, simplicidade é eu já vi muito código complexo pra cacete. E a genialidade não está em fazer códigos complexos, está em fazer coisas complexas com código simples. Essa é a grande saca. O bom desenvolvedor, o bom analista é o cara que consegue fazer isso. Peraí. Deu merda, capitão. É isso aí. Então, olha só. O que eu vou falar para vocês é o seguinte. Essa lista aqui são os assinantes, são os observers. E aquele predinho lá é a editora, que é o subject. Tá? Então, esses assinantes, eles assinam a revista. Quando sai uma edição nova, eles recebem a revista nova. Olha lá. Ok? Hustler. Certo? Beleza. Aí você aqui embaixo, tiozão do cacete, fala, pô, eu achei que era Veja, mano.
É o Perinha mais velho aqui. Sou eu mais velho. É. Os cabelos já estão caindo já. Enfim, ele olha e vê que é a Hustler. Ele achou que era a Veja. Ele fala, opa, também quero, mano. Eu quero a parada. Então o que ele faz? Ele pede uma solicitação de subscribing, né? Fala, olha, eu quero me tornar um assinante. E aí ele manda a requisição de assinatura. E a partir daí ele vai receber a revista também assim que sair. Certo? Ok? Aí, lá em cima. Virei gay, não quero mais. Não, o Dev já é. Virei gay, não quero mais. O que ele faz? Ele envia uma solicitação de cancelamento da assinatura. E a partir desse momento ele não é mais assinante da revista e não recebe mais. Esse é o padrão Observer. Eu assino e desassino. Enquanto eu estou assinando, o evento ou a propriedade que mudar, eu vou receber notificações de que ela foi mudada. A partir do momento que eu falo, olha, não vou mais assinar, não tem mais notificação para mim. Ok? Então, olha só. Para entender o padrão Observer, devemos criar suas interfaces. E-Observer e e-Subscriber. Alguns chamam de e-Publisher. Tá? Desculpa, eu errei. Não é e-Subscriber. É e-Subject. Tá errado aqui. E-Subject ou e-Publisher. Tá? É muito usada a versão traduzida desses nomes. E-Observador ou e-Assinante e e-Editor. Tá? Então, ó, muito simples. Aí o observador implementa um método, que é o atualizar, que recebe um e-editor. Por quê? Porque quem chama esse cara é o editor. O editor ele vai ter o observer lá na lista dele. Quando ele faz uma atualização, ele chama o atualizar dos observadores. E aí ele passa quem como editora? This, ou seja, ele mesmo. Eu vou mostrar essa implementação. Tá? E o e-editor é simples também, só que tem mais métodos. Eu coloquei edição, porque o exemplo que a gente está fazendo é de revista, tá? Então eu coloquei uma propriedade chamada edição. Quando essa edição alterar, eu vou notificar os meus observers. Então veja, eu tenho um método notificar observadores, esses voids são obrigatórios. Esse de cima não faz parte do padrão, faz parte do exemplo, tá? Então, notificar observadores, registrar, e aí ele recebe um observador, e remover também recebe um observador. Tá? Então olha só. Veja que todos os parâmetros passados são interfaces. Isso eu coloquei meio como um parênteses aí para vocês, mas só para a gente não esquecer que continua a boa prática de se programar para interfaces, tá? Então sempre usa a interface. Ó. Essa é a maneira de permitir a implementação de todas as funcionalidades de padrões. Então não se esqueçam, sempre programando para interfaces. Porque eu podia usar classes concretas aí, mas eu fiz tudo com interface para a gente manter a prática de trabalhar com interface. Vamos então criar as classes editora, que implementa e-editor, e assinante, que implementa e-observador. Então, assinante está aí, ó. Eu crio um private e editora observada, aqui. Tá? Faço o construtor do assinante. Então, para eu virar assinante, eu tenho que receber a editora.
certo? Eu tenho que saber de qual editora que eu sou assinante, né? Então eu recebo ela. Tá? Aí a propriedade editora observada recebe a editora que eu passar, e aí eu já peço para a editora observada me registrar como observador, como assinante. Certo? Aí o que eu faço? O método atualizar, que é o único obrigatório da interface, que recebe um editora, ele vai falar o seguinte: se a editora que eu estou recebendo for a minha editora observada, tá? Porque eu posso receber notificações de outras editoras que eu não quero observar. Eu posso estar numa lista de editoras que não interessa para mim. Então, se a editora observada for a editora que eu estou recebendo a notificação, aí sim eu executo a ação de atualização. Tá? No caso eu coloquei aí ficou fora de esquadro aqui, mas é só um write line. Tá? Isso é um programinha que está funcionando, depois eu vou mostrar ele funcionando. O registrar, ele tem um parâmetro e observador. Na observador. Isso. Na editor, ele recebe um observador. Por isso que eu estou passando this, porque eu implemento o observador aqui. Vamos lá. O editor, não sei se dá para enxergar bem, mas eu vou... Ele tem uma lista de assinantes, que é a lista de observador, tá? Ele tem a edição, que é o cara que eu vou modificar como private. Aqui, isso aqui é uma implementação de propriedade sem o get set, sem a abreviação. Eu estou implementando diretamente, por quê? Porque eu vou fazer essa alteração via setter aqui, ó. Então, sempre que eu der um set na edição, eu já estou automaticamente notificando meus assinantes. Tá? Então, aqui eu retorno a edição e o set é isso. Ele passa o valor para o número da edição e notifica os observadores. No notificar observadores, eu vou pegar a minha lista de assinantes e para cada assinante eu vou chamar o método atualizar e vou passar eu mesmo. Ok? Eu posso simplificar isso aqui, não passar ninguém, não fazer o método receber nada, e aí simplesmente todo atualizar que ele receber, ele vai achar que é da editora, de uma editora só. Tá? De um subject só. Registrar para registrar o assinante e o remover para remover o assinante. Ok? Bem simples a implementação. Na implementação do código, você verá que basta o número da edição. Basta o número da edição ser alterada para que todos os assinantes sejam informados. Olha que interessante. Eu fiz aqui. Aí editora recebe new editora. Aí eu criei um assinante, 2, 3, 4 assinantes que já recebem a mesma editora como parâmetro. Tá? Aí eu falo assim, ó, aguardando a nova edição. E aí eu falo, ó, a editora lançou a edição 22. Ele vai chamar todos os métodos atualizar de cada um dos assinantes e vai imprimir na tela e vai executá-los, né? E aqui a mesma coisa, aguardando a nova edição, aí ele lança a edição 23. A mesma coisa, ele vai acionar a atualização. E claro, como essa edição é uma propriedade pública e os observadores sabem quem é o editor, eles podem ver qual é o número da edição que foi alterado. Certo? Eu vou, antes de passar o exercício... Bom, o exercício é esse, só para encerrar a gravação. O exercício é eu vou fazer outra com o código. Cria uma implementação para o padrão Observer para um blog. Sempre que houver um novo post, todos os assinantes serão informados.
tá? Eu vou encerrar essa gravação e vou começar outra mostrando a tela aqui, que eu vou fazer a implementação do... Eu já fiz, na verdade, do Observer.